Agora imagine um bebê. Um bebê de apenas 3 meses, envolto num trapo velho, largado no chão úmido da porta de um orfanato, numa madrugada fria de inverno. Aquela criança, era eu. Não havia bilhete. Não havia nome. Só um choro fraco, uma pele pálida de fome, e um corpo frágil que lutava para respirar no meio da escuridão. Me contaram que quase fui confundida com lixo. Me recolheram por pena. O orfanato se dizia ser santo. Mas não havia santa ali. Nem luz, nem carinho, nem esperança. Fui criada entre gritos, castigos e silêncio. Um silêncio que gritava dentro da alma. Quando outras crianças ganhavam bonecas, eu ganhava um pano para limpar o chão. Quando caí e machuquei o joelho, disseram que eu devia ter prestado mais atenção. Com 4 anos, já sabia carregar baldes pesados. Com 5, passava roupa com ferro de carvão. Com 6, esfregava o banheiro das freiras ajoelhada. Nunca me chamaram de filha. Nunca me chamaram pelo nome. Eu era a menina. A que servia. A que obedecia. A que apanhava. Mas eu esperava. Esperava alguém bater na porta e me escolher. Queria tanto um colo, um abraço. Um lugar onde eu pudesse descansar. E aos 10 anos, o milagre, ou assim eu achei, aconteceu. Um casal chegou dizendo que queria uma criança para cuidar como filha. A mulher sorriu. O homem me olhou de cima a baixo como quem avalia um animal. Disse: ela é magra, mas vai aguentar o serviço. E eu, ingênua, acreditei que estava sendo salva. Fui levada para uma fazenda. Grande, bonita, mas por trás daquelas paredes, havia outro inferno. Me colocaram num quartinho escuro, no fundo da casa. Um colchão rasgado no chão. Nenhum brinquedo. Nenhum carinho. Apenas ordens, tarefas, punições. Acordava antes do sol. Dormia quando já não aguentava mais ficar em pé. Lavei roupa, cuidei de animais, cozinhei para 20 pessoas. Se errava, apanhava. Se chorava, apanhava. E quando pedia para estudar, ouvi: você tá aqui para trabalhar, não para sonhar. Aquilo não era uma casa. Era uma senzala disfarçada. E eu era só uma escrava que eles tinham adotado para servir. Passei 10 anos nessa prisão, sem ninguém no mundo. E então, no meu aniversário de 20 anos, eu decidi: ou eu morria ali, ou fugia. E eu fugi. No meio da noite, com a roupa do corpo, os pés no chão e a alma em pedaços. Eu não sabia para onde ir. Só sabia que não queria mais ficar onde ninguém me via como gente. Corri sem olhar para trás. Cada passo era um grito de liberdade, mesmo com o medo mastigando meu coração. A estrada era de terra batida, e o céu escuro parecia pesar sobre meus ombros. Eu não tinha nada. Nenhum documento. Nenhuma roupa extra. Nenhum dinheiro. Mas pela primeira vez, eu tinha uma decisão: viver por mim. E isso era tudo. Andei quilômetros até as pernas falharem. Dormia encostada em cercas, debaixo de árvores, alimentando-me com frutas que achava no chão ou migalhas que alguém deixava cair. O mundo era frio, e as pessoas, mais ainda. Com 20 anos, eu já conhecia todas as formas de rejeição, mas nada me preparou para o que vinha depois. Cheguei a uma cidade pequena. Pedi emprego numa pensão. A dona, uma mulher amarga, olhou para mim com desconfiança, mas aceitou me deixar varrer o quintal e lavar os banheiros em troca de um canto no depósito dos fundos. Era melhor que dormir ao relento. Trabalhava de sol a sol. Por um tempo, aguentei calada. Até que o filho da patroa, um rapaz nojento e abusado, começou a me perseguir. Tentava me tocar. Eu fugia. Um dia, ele me encurralou no depósito. Me defendi com um pedaço de pau. E fui expulsa na mesma hora, como um bicho indesejado. De novo, na rua. De novo, sozinha. Fui parar em uma cidade maior. Lá, conheci uma senhora que vendia doces na feira. Dona Dalva, a primeira alma boa da minha vida. Me deixou dormir no quartinho da varanda e me ensinou a fazer cocadas. Trabalhei com ela por 2 anos. Achei que, enfim, tinha encontrado um refúgio. Mas a morte veio buscar minha única amiga. Um derrame. Rápido, cruel. O filho dela, que nunca ligou para a mãe, apareceu só para tomar a casa e me botar para fora. Com 23 anos, eu estava novamente na sarjeta. E assim foi, de cidade em cidade, lavando o chão, cuidando de filhos dos outros, sendo humilhada, explorada.
Fui empregada doméstica, lavadeira, cozinheira. Dormi em galpões, sofri abusos, passei fome. Um dos patrões me trancou na cozinha por 3 dias por achar que eu mexi no açúcar demais. Outro me acusou de roubo só para não pagar o mês trabalhado. E eu, sempre calada. Sempre escondendo as lágrimas, mas nunca voltei atrás, porque mesmo na dor, estar longe daquela casa que me adotou já era um alívio. A ferida sangrava, mas eu sabia que era minha cicatriz. E era o que me impedia de aceitar menos do que eu merecia, mesmo que eu achasse, naquela época, que merecia muito pouco. Aos 27 anos, eu já tinha mais cicatrizes do que lembranças boas. Morava num quarto minúsculo, num cortiço onde a água vazava pelas paredes e os ratos corriam soltos durante a noite. Trabalhava em 3 casas por dia. Limpava, cozinhava, cuidava de crianças que me olhavam como se eu fosse um móvel. Nunca um, obrigada. Nunca um, como você está? Era como se eu não existisse. Às vezes, no fim do dia, eu me sentava no degrau da escada, com os pés inchados, e ficava olhando o céu escurecer. Me perguntava se algum dia aquilo mudaria. Se um dia eu teria alguém. Não precisava ser amor, não, só um alguém. Mas o silêncio sempre respondia por mim. Uma das patroas, a dona Estefânia, morava num casarão bonito, com jardim florido e piso encerado. Tinha 2 filhas e um marido sempre ausente. Me lembro do dia em que a filha dela, uma menina de 7 anos, me deu um cartão de aniversário, feito com papel de pão e giz de cera. Pra tia Zilda, dizia. Eu chorei por 3 dias. Foi o único gesto de carinho que recebi em anos. Aos 30, adoece. Uma febre que não passava, dores no corpo, fraqueza. Fui levada a um posto de saúde e diagnosticada com pneumonia. Fiquei internada por 2 semanas. Nenhuma visita, nenhuma flor, nenhuma pergunta. Quando recebi alta, minha cama no cortiço já tinha sido ocupada por outra mulher. E eu simplesmente desapareci da vida de todos como se nunca tivesse existido. Fui parar num abrigo de mulheres em situação de rua. Lá conheci Rosana, uma mulher durona, ex-moradora de favela, que me ensinou a me defender. Se você não aprender a morder, vão te devorar, Zilda, ela dizia. Aprendi a andar com firmeza, a olhar nos olhos, a fingir força. Por dentro, eu continuava quebrada, mas por fora, virei pedra. Trabalhei numa lanchonete, lavando pratos. Depois no mercado, empacotando compras. Cada trabalho era uma batalha. Cada salário, uma sobrevida. Nunca dava para juntar nada. Um aluguel atrasado, uma doença, um abuso, e tudo voltava à estaca zero. Com 40 anos, parei de sonhar. Não acreditava mais em finais felizes. Só queria sobreviver. Um dia depois do outro. Uma noite após a outra. E quando alguém me perguntava, você não tem família? Eu sorria amarelo. Porque família, nunca tive. Fui criada no tapa, jogada de mão em mão, usada como empregada, vista como um fardo. A única família que eu conhecia era a dor. E essa, nunca me abandonou. Aos 45 anos, eu descobri que podia desaparecer mesmo estando no meio da rua. Ninguém me via. Ninguém se importava. Eu podia cair no chão que passariam por cima. Era como ser feita de ar, mas um ar pesado, sujo, que incomodava. Eu era a mulher invisível. Passei um tempo morando nos fundos de uma loja, onde o dono me deixava dormir em troca de varrer e fazer café. Um dia, ele tentou me agarrar. Gritei tão alto que os vizinhos ouviram. Pela primeira vez, alguém me ajudou. Mas o preço foi alto. Perdi o canto onde dormia. Fiquei dias na rua, dormindo enrolada em papelão, até encontrar um quartinho para alugar num prédio velho, com janelas quebradas e cheiro de mofo. Lá, morei por quase 5 anos. Eu mesma consertei o que pude. Preguei madeira na janela, pendurei panos na parede, coloquei um colchão velho no chão. Era meu. Pela primeira vez, era só meu. Comecei a trabalhar num ateliê de costura. Aprendi a remendar roupas, a alinhar tecidos, a usar a máquina com precisão. A dona era exigente, mas justa. Eu chegava antes de todos e saía por último. Me tornei referência ali. E por um tempo, me senti útil. Me senti viva. Mas a vida, como sempre, tinha outros planos. Um incêndio, causado por um curto-circuito, destruiu tudo. O ateliê virou cinzas. Eu fiquei sem emprego, sem rumo, sem chão.
Foi aí que pensei em desistir. Me lembro daquela noite. Chovia. Eu estava sentada numa praça, com uma sacola de roupas molhadas e a alma em pedaços. Pensei em me deixar levar pelo frio. Pensei que talvez, se eu dormisse ali mesmo, não acordasse mais. E talvez fosse melhor assim. Mas não, eu acordei. Como sempre. Aos 50, recomecei de novo. Trabalhei num restaurante lavando louça. Depois, numa escola, limpando salas. E ali, eu ouvi uma criança me chamar de vovó. Aquela palavra me paralisou. Vovó, ela me abraçou e disse que eu lembrava a avó dela, que já tinha partido. Eu senti o mundo girar. Aquele abraço, aquele gesto simples, me trouxe de volta à vida. Percebi que eu ainda existia. Que, apesar de tudo, meu coração batia. Fraco, cansado, mas batia. Aos 55 anos, meu corpo já doía o tempo todo. Acordava com as costas travadas, os joelhos inchados, as mãos formigando. Mas não tinha luxo de parar. Quem tem conta para pagar, fome para matar e teto para manter não pode se dar ao luxo da dor. Consegui um novo trabalho numa lavanderia de um hospital. O calor das máquinas, o cheiro forte dos produtos químicos, tudo era insuportável. Mas pagava o aluguel e o arroz de cada dia. E só isso já era milagre. Foi nessa época que conheci o seu Osvaldo. Ele trabalhava como porteiro do hospital e sempre me cumprimentava com um bom dia, sincero. Um dia, me trouxe um café. No outro, um pão com manteiga. Depois, começamos a conversar. Era um homem simples, viúvo, sozinho como eu. Trocávamos confidências durante os intervalos. Ele dizia que minha força o inspirava. E eu gostava de ouvir alguém me chamar pelo nome. Zilda, só isso, Zilda. Com ele, experimentei um afeto calmo. Sem grandes promessas, sem ilusões. Um carinho silencioso, feito de presença. Passamos alguns meses assim. Ríamos das bobagens do dia a dia, dividíamos a marmita no almoço. Às vezes, ele me levava até em casa. E isso era mais do que tudo o que eu já tinha vivido com alguém. Mas a felicidade, essa que nunca me pertenceu, durou pouco. Seu Osvaldo teve um infarto fulminante na guarita do hospital. Quando me contaram, eu senti o mundo apagar de novo. E eu nem pude ir ao enterro. Trabalhava naquele dia. E quem faltava, perdia o emprego. Eu fui trabalhar. Lavei lençóis com os olhos vermelhos, com o peito cheio de cacos. E quando chegou a hora do almoço, sentei sozinha no banco que costumávamos dividir. Olhei para o espaço vazio ao meu lado, e soube que, de novo, estava só. Aos 58, mudei de cidade. Comecei do zero pela 1000ª vez. Fui morar numa pensão com outros idosos abandonados. Lá, ninguém tinha histórias felizes. Todos eram pedaços de gente que a vida quebrou e esqueceu num canto. E foi ali, naquele lugar úmido e silencioso, que comecei a escrever meu diário. Pela primeira vez, coloquei tudo no papel. Cada dor, cada perda, cada momento em que fui deixada para trás. Porque eu sabia que ninguém jamais contaria minha história. E eu não queria desaparecer de novo. Aos 60 anos, eu já não sonhava. Apenas sobrevivia. E é aí que muita gente se engana. Sobreviver não é o mesmo que viver. Viver exige esperança. Sobreviver é só respirar por obrigação. Na pensão onde eu morava, chamavam nosso andar de a Sala dos Esquecidos. Era uma piada amarga, mas verdadeira. Lá viviam senhoras com olhos vazios, senhores que falavam com fantasmas. E eu escrevia. Escrevia para não enlouquecer. Com o pouco que ganhava limpando banheiros de um escritório, comprava papel, caneta e pão. Às vezes, um sabonete com cheiro bom. Era meu luxo. Até que a dor no quadril se agravou. Um dia, caí no corredor. Me deixaram ali por horas, até alguém ouvir meus gemidos. No hospital, o médico disse que meu osso estava tão gasto quanto o tempo que carrego nas costas. Recomendou cirurgia. Eu ri. Cirurgia? Eu mal tinha dinheiro para o ônibus. Voltei à pensão de cadeira de rodas. E ali entendi. Agora sim, estava presa. Definitivamente. Aos 70, eu era parte da mobília. Me empurravam para lá e para cá, me davam comida na boca quando lembravam. Perdi minha privacidade, minha autonomia, meu nome. Eu era a velha da cadeira. Mas continuei escrevendo. Escrevi sobre o orfanato, sobre a família que me adotou,
Sobre as fugas, os abusos, as dores, tudo. Escrevi porque era o único lugar onde eu ainda era dona da minha história. Aos 75, uma cuidadora nova chegou. Mariana, jovem, com olhos curiosos. Um dia, viu meu caderno e pediu para ler. Eu hesitei, mas deixei. Ela chorou. Chorou de soluçar. E depois me olhou como ninguém me olhava há décadas. Com respeito. Dona Zilda, isso aqui é uma vida inteira que o mundo precisa ouvir, ela disse. Foi a primeira vez que alguém achou que minha dor importava. Aos 80, Mariana começou a gravar minha voz. Meus relatos, minha história. E aqui estamos nós, eu, com 100 anos. Com as pernas imóveis, os ossos frágeis e a memória ainda firme como rocha. Gravando isso, porque talvez, só talvez, alguém aí do outro lado entenda que atrás dessa pele enrugada existe uma vida que grita. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal Vozes do Tempo. Compartilhe essa história. Curta, comente. Ajude a ecoar a voz de quem o mundo tentou silenciar. Aos 85 anos, o tempo me arrancou quase tudo, menos a lembrança. Lembro de cada tapa, cada noite com fome, cada vez que olhei pro céu pedindo para desaparecer. O que ninguém entende é que a dor física passa. Mas a dor da alma, essa mora em silêncio, nas frestas da mente. A Mariana continuou gravando minha história. Às vezes, eu parava no meio da gravação e ficava em silêncio. Ela respeitava, me dava a mão, nunca pressionava, apenas ouvia, como se minha voz fosse valiosa. E aquilo me fez querer viver mais um pouco. Comecei a lembrar dos detalhes, da boneca de pano que me tiraram no orfanato, da primeira vez que vi o mar, aos 32 anos, e chorei feito criança. De quando fui ao cinema sozinha e sentei na última fileira só para esconder o rosto. Lembrei até do cheiro do café do seu Osvaldo. Aquilo me atravessou. E quando terminávamos de gravar, ela editava os áudios, colocava numa fita, e dizia: "Vou guardar tudo isso para mostrar ao mundo." Eu ria. O mundo nem lembra que eu existo. Ela respondia: "Mas vai lembrar, Dona Zilda." Aos 88, minha saúde piorou de vez. Passei mais tempo deitada do que sentada. As dores aumentaram. A respiração ficou curta. Mas minha mente era uma janela aberta para o passado. E foi ali, entre noites de febre e dias cinzentos, que me veio um pensamento: talvez minha missão nunca tenha sido ser feliz. Talvez eu tenha vindo ao mundo só para contar o que o mundo faz com quem não tem ninguém. E se minha história puder tocar uma só pessoa, então já valeu. Aos 89, Mariana criou um canal no YouTube. Chamou de Vozes do Tempo. Disse que era para dar palco a quem viveu, mas foi esquecido. Meu rosto, minha voz, meu nome, estavam lá. Pela primeira vez, eu me vi sendo ouvida. Comentários, mensagens, cartas. Pessoas chorando, agradecendo, se sentindo abraçadas por uma história que, até então, era só minha. E entendi, mesmo sem ter recebido amor, eu ainda podia dar. Mesmo sem ter sido protegida, eu podia proteger com minhas palavras. Mesmo sem ter tido voz, agora eu gritava. Chegar aos 90 anos é como viver num campo de ruínas. Você olha ao redor e quase nada ficou de pé. Só o que era muito verdadeiro resiste. E, no meu caso, a dor foi o que sobreviveu. Naquele quartinho apertado, rodeada de paredes descascadas e móveis velhos, comecei a perceber algo estranho. Mesmo sem visitas, eu não me sentia mais sozinha. As lembranças tinham voltado com força, e com elas, vieram também as vozes. Não eram delírios, não. Eram memórias. Pessoas que passaram por mim e que deixaram marcas fundas. Gente que me feriu, sim, mas também algumas almas boas que surgiram como faróis em meio à escuridão. Como o rapaz que me ajudou a fugir da casa onde eu era tratada como escrava. Ele não sabia meu nome. Nem me perguntou nada. Apenas me deu uma passagem de trem e um pão. Desapareceu depois, mas ainda vejo seu rosto nas minhas lembranças. E ainda agradeço em silêncio. Ou a senhora que me deu abrigo por 3 dias numa cidadezinha onde ninguém me conhecia. Ela me ensinou que nem toda bondade precisa de explicação. Mas o resto do mundo, o mundo sempre foi cruel com quem não tinha sobrenome, herança ou beleza. Eu nunca tive nada disso. Só tive força. Aquela força silenciosa de quem apanha, mas não quebra. De quem sangra, mas continua de pé.
mesmo quando a vida insiste em te ajoelhar. Foi nessa fase que comecei a escrever de novo. Mesmo com os dedos tortos, a letra tremida e a vista fraca. Escrevia com raiva, com ternura, com saudade. Escrevia como quem grita num deserto, esperando que alguém escute, mesmo que ninguém responda. Cada texto era um pedaço de mim que eu salvava do esquecimento. Cada página, um tijolo na reconstrução daquilo que o mundo tentou destruir em mim. E é estranho pensar que, depois de tudo, eu ainda sentia amor. Não por alguém, mas pela própria vida. Pela resistência. Pela capacidade de sobreviver àquilo que teria matado muitos. Hoje eu entendo. Minha vida foi uma luta. Mas uma luta que merece ser contada. Aos 95 anos, tudo dói. O corpo pesa, a respiração custa, os ossos reclamam até do silêncio. Mas, mesmo assim, há uma inquietação que me empurra, a vontade de terminar de contar tudo. Como se minha história, completa, pudesse finalmente me dar descanso. Eu já não andava mais. Meus olhos turvos viam mais o passado do que o presente. Mas minha cabeça, minha cabeça era nítida como água de poço. Acordava no meio da noite com lembranças que me apertavam o peito. Sentia novamente o cheiro do sabão barato com que lavava as roupas da casa onde fui adotada. O rangido da porta que denunciava quando alguém vinha me vigiar. As palavras duras que diziam que eu nunca seria ninguém, que fui jogada no mundo porque nem a mãe me quis. Essas frases viraram tatuagens na alma. Mas existia uma outra memória que sempre voltava. Uma tarde de chuva. Eu devia ter uns 21 anos. Estava sozinha num quartinho em que me escondia depois de fugir. A água batia no telhado como se o mundo estivesse chorando por mim. E, pela primeira vez, chorei sem medo de ser ouvida. Ali, descobri que chorar em paz é um tipo de vitória. Aos 96, fui internada por uma infecção. E lá, naquele hospital gelado, vi outras mulheres como eu. Algumas sozinhas, outras visitadas por filhos apressados. E percebi que o abandono tem muitas formas. Nem sempre é total ausência, às vezes é só presença vazia. Mas uma enfermeira me marcou. Seu nome era Helena. Ela sentava ao meu lado depois do expediente. Penteava meu cabelo com calma, como se eu fosse sua avó. Dizia que meu olhar tinha algo diferente. Que parecia ter atravessado séculos. Eu sorri. Disse, é que o tempo, minha filha, não me deu trégua. Ela me segurou a mão e respondeu, mas a senhora venceu. Naquele momento, entendi. Viver é resistir, mesmo quando o mundo diz que você não vai durar. E eu durei. 100 anos, um século inteiro dentro de mim. Hoje, sentada nesta cadeira de rodas, diante desta janela que dá para o jardim do asilo, olho as flores e penso, como é possível ainda existir beleza num mundo que me tratou com tanta crueldade? Mas existe sim. E talvez essa seja a grande ironia da vida. Mesmo quando tudo parece ruir, o sol insiste em nascer. As flores se abrem. E o coração, por mais calejado, ainda bate. Resolvi contar minha história porque entendi que meu silêncio também era uma prisão. Guardar tudo isso dentro de mim era como continuar sendo aquela menina esquecida no orfanato. Aquela jovem espancada pela vida. Aquela mulher que fugiu da dor apenas para descobrir outra dor à espreita. Mas agora sou a voz de todas as Hildas que nunca foram ouvidas. Fui deixada como lixo na porta de um orfanato. Cresci sendo usada como mão de obra, como sombra, como nada. Conheci o desprezo antes de saber o que era um carinho. Passei décadas sem um abraço. Sem está tudo bem. Mas não morri. Trabalhei como faxineira, cozinheira, lavadeira, babá. Sempre invisível. Sempre esquecida. Comi o que sobrava, dormi onde deixavam. Nunca tive tempo de sonhar. Só de sobreviver. Aos 60, a vida me bateu com mais força. E dos 60 aos 90, cada ano foi uma ferida nova. Mas também foi onde descobri minha força. Comecei a escrever, mesmo com mãos tremendo. Comecei a falar, mesmo com voz fraca. E hoje, aos 100 anos, deixo aqui meu grito. Que me ouçam, que sintam, que respeitem. Porque, mesmo que o mundo tenha tentado me calar de todas as formas, eu resisti. E resistir foi o meu maior ato de amor por mim mesma. Eu sou Dona Zilda. Não um número, não um fardo, não uma estatística. Mas uma história.
Um coração cheio de cicatrizes e coragem. E agora que falei tudo, posso descansar em paz.